Fala aí, meu amigo, minha amiga, ligados aqui no canal do Toque Passa. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição especialíssima do Toque Passa. E hoje o convidado é meu companheiro de canais ESPN, Matheus Pinheiro, narrador de primeiríssima qualidade, um cara que entende muito mesmo de futebol americano. E eu espero que você goste demais desse papo. Já falo para você que já pode largar aquela curtida no vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar, então já deixa aquela curtida. Se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa, deixa aqui embaixo o seu comentário também, ajude a gente aí, toda interação ajuda bastante a gente a crescer. Muito obrigado a todo mundo que já está no canal, que está ajudando o nosso crescimento. E se você puder colaborar um pouquinho mais ainda, faça parte do nosso clube de membros, não é caro, é baratinho e tem vantagem, tem grupo no Telegram, tem sorteio de prêmios, com 150 membros vou sortear mais uma camisa oficial de um time da NFL. Dia 7 de setembro vou sortear 3 camisas da Fanatic Sport Nation, que é a nossa loja parceira. Aqui embaixo tem o link e tem cupom de desconto da Fanatic, mas vou sortear 3 camisas da Fanática, mais uma bola de futebol americano, uma réplica da The Duke, que é a bola da NFL. E também convido você a conhecer a BetMais, tem vantagem, teremos novidades ao longo da temporada. Aqui embaixo tem o link para você abrir sua conta na BetMais, que é o nosso parceiro, casa de apostas de primeiríssima qualidade, mesmo com o mercado futuro de NFL, que vale a pena demais. Vamos nessa então, que o papo tá bom, tá longo, mas você vai curtir. Roda a vinheta. Muito bem, pessoal, quem está aqui comigo, você já está vendo, meu colega, meu companheiro de canais ESPN, Matheus Pinheiro, um dos, vou fazer Faustão assim, né, um dos mais, uma das maiores unanimidades entre os narradores. Gosto demais, Matheus, um dos caras que eu mais gosto de fazer jogo. Eu gosto de todo mundo, fazer jogo com todo mundo, mas o Matheus, a gente fez um Red Zone lá que foi sensacional, então, prazerzaço tê-lo. Demorou para rolar esse Talk Passa aqui, mas finalmente estamos certo, estamos junto aqui. Muito obrigado por ter aceitado e pela presença de estar aqui no Talk Passa, Matheus. Tava te devendo essa, né? Faz tempo já. Mas ainda bem, esse papo agora tá acontecendo, bem legal. Agora que essa temporada da NFL tá aí batendo a porta. E ansioso, cara, ansioso porque essa pré-temporada já tá movimentando muita coisa, questão do mercado, jogadores que estão se machucando, até as brigas que estão acontecendo nos treinamentos, o helicóptero passando de perto, mas tudo bem. Mas eu tô ansioso, cara, ansioso porque as coisas estão se mostrando de um jeito que algumas coisas são imprevisíveis nessa temporada da NFL. Por exemplo, o NFC Norte, para mim, totalmente imprevisível. Como é que vai ser essa questão agora do Zeke jogando no sistema ofensivo do Belichick? Se ele vai ser um cara realmente de suporte para o Ramondre Stevenson? Se de fato a melhora física do Russell Wilson vai fazer diferença para o Denver Broncos? Enfim, cara, tanta coisa pequena, mas que dentro dessas coisas pequenas se formam, se encaixam, e faz um todo, cara, que é muito imprevisível e muito legal pra gente ir desbravando durante a temporada. Ah, com certeza, né? Eu também tô nessa expectativa. Eu tô vendo como é que chama? O Hard Knocks, tô assistindo os jogos de pré-temporada, a gente vai entrando. Não sei se você assistiu o Quarterback lá da Netflix, eu nem comentei contigo antes. Confesso que ainda não, mas eu tô para assistir, até porque todas as notícias que estão saindo com relação à próxima temporada, de quarterback que tá negando, quarterback que tá aceitando, eu falei, cara, a série tá concorrida, então realmente tá valendo muito a pena. O grande ponto é você tem que ver quem que vai aceitar junto, né? Porque ficou aquela coisa, né? Era o Mahomes bom, o Cousins medião e o Mariota fraco. Quando você percebeu, sei lá, chamaram o Joe Burrow, aceitou? Tá, o bom já tá lá. Se eu vier, eu sou medião ou baixo. A quem que chamaram? Você saber se você é aquele cara que vai. Que eles estão apostando as fichas que vai cair fora no meio da temporada, que vai perder a posição. Tem que ficar de olho. Acho que vale a pena colocar também. Se eu não me engano, o Daniel Jones ele aceitou o convite para fazer a próxima temporada, então eu acho que ele vai ser o medião da história, Já né? temos o medião, então. Já temos o medião. Pode ser isso aqui, né? Ou quem sabe. Medião agora ele tá bem. Né? Porque até a temporada passada não era nem medião. E eu acho que isso é umas coisas legais também, né, Matheus? Porque, vamos lá, começo da temporada passada a gente achava que o Seattle Seahawks ia ser um saco de pancada, a gente estava curioso para ver uma reconstrução dos Giants, mas não esperava que fosse ser um time de playoff, ainda tinha muitos buracos para se encaixar. Denver Broncos, a expectativa estava lá no alto, esse time vai ser bom.
E aí, quando começa a temporada, a gente percebe que a gente não sabe de absolutamente nada, né? Tudo muda, fica com. Ninguém apostava no Hurts como candidato a MVP naquela temporada. Então, tudo. Na hora que a bola voa, a história é completamente diferente. E é até difícil pra gente nessa época, né? Porque a gente vai falando, a gente começa a fazer previsão só pra tomar na cabeça, né? Total, cara. Não que eu seja, assim, para quem me conhece sabe que eu sou torcedor do Denver Broncos, mas mesmo não sendo torcedor, eu teria colocado o Denver num hype gigantesco, porque, pô, Russell Wilson, campeão do Super Bowl, conduziu o Seattle por 9 temporadas. Como é que ele não vai dar certo em Denver? Não deu certo na primeira temporada. Mas a gente percebeu realmente como a questão física dele era algo que chamava atenção. Ele já, na última temporada dele por Seattle, ele já tinha voltado meio estranho na questão da lesão da mão que ele teve. Então, de repente, pode ser uma nova mecânica para segurar a bola. Pode ser que ele esteja ainda meio que pisando em ovos, tentando achar ali por onde que ele vai. Agora não, agora dá para acreditar que Denver deve ter uma atuação um pouco melhor, até porque ele está mais saudável, ele está melhor, então dá para acreditar nisso. E o fator Hackett também, né? Sobre... O fator Daniel Hackett também, que foi um desastre, que foi uma coisa horrível, né? E assim, eu gostei muito do Sean Payton, tá bom que o Sean Payton foi um pouco antiético, na minha opinião, de dizer que o trabalho do Hackett foi uma porcaria e tal, mas assim, mostra a virtude de um técnico que entende o lugar onde ele entrou, entende a terra arrasada, entre aspas, que encontrou, e entende muito bem que tem uma baita peça de calibre para poder usar e melhorar a franquia. Então eu acredito que é um casamento que pode dar certo. Mas aí volta naquilo que a gente falou no começo. São as tais das previsões que a gente acha que vai dar certo, mas no fim pode não dar. Eu acho que esse casamento Peyton-Wilson é o ultimato do Russell Wilson em Denver. Se não der certo com o Sean Payton, com quem vai dar certo? Então eu acho que é um ano decisivo, não para Denver, mas para o Russell Wilson. Porque assim, quarterback a todo momento surge na liga. A todo momento surge alguém. Denver pode demorar, quem sabe, 7 a 10 anos para voltar a ter um papel de protagonismo. Mas uma hora vai achar alguém. Então eu acho que se não der certo, de repente Denver entra nesse espectro. Mas para mim tem tudo para dar certo. E sobre o que você falou antes, eu acho que Seattle só deu certo na última temporada porque eu acho que em tantos anos da gestão do Pete Carroll, cara, acho que foi o melhor draft da história que Seattle fez. Charles Cross, Boy Maffei, Kenneth Walker, para mim, o calouro da última temporada, Abraham Lucas, que encaixou muito bem na linha ofensiva, o Kobe Bryant na secundária, Tariq Woolen, precisa nem falar, titularíssimo hoje. Enfim, é uma galera que realmente chegou para ficar nesse time de Seattle. E agora vamos ver se as peças do draft desse ano também se encaixam muito bem. Então Seattle é um time que eu tô... Cara, a divisão oeste da Conferência Nacional sempre é uma incógnita. Você nunca sabe como as equipes vão entrar. Eu acho que a Arizona esse ano entra muito por baixo. Mesmo com os problemas que Los Angeles enfrenta, eu acho que a Arizona entra mais por baixo. Los Angeles vai brigar ali pelo terceiro lugar, entre aspas. A grande briga vai ser Seattle-São Francisco. E o que deixa Seattle bem posicionado para essa briga é a dúvida. Quem vai ser o QB em São Francisco? Vai ser o Purdy? Vai ser o Lance? Quem vai ser? O Purdy. Pra mim tem que ser o Purdy. O Trey Lance, pelo que mostrou, né? A gente viu, tudo bem, é pré-temporada, mas em uma semana, terceiro ano do cara, alguns erros de progressão, algumas coisas que num jogo amistoso ali, né? Mas você tá tentando mostrar e ele mostrando dificuldades ainda de caloraço, sabe? Muita coisa que eu vi no Anthony Richardson, que eu vi no Will Levis, eu vi no Trey Lance, no jogo do final de semana. Cara, mas assim, o Trey Lance ele tá numa fase da carreira onde eu ainda consigo passar pano pra ele. Porque ele não teve espaço amostral o suficiente na última temporada, porque quando a gente viu, ele se machucou. Ele ganhou um jogo contra Chicago na chuva. Perdeu, né? Perdeu. Ele perdeu. Chicago ganhou. O jogo da chuva contra Chicago ganhou aquele jogo. A defesa ganhou aquele jogo. E ele tem espaço para se mostrar em São Francisco. Agora não, agora ele está tendo espaço para se mostrar. O problema é que se o Purdy não tivesse dado tão certo na equipe ano passado, ele teria mais tranquilidade para trabalhar essa passada de pano. Agora não. Ele sabe que ele está disputando uma titularidade, e não só disputando uma titularidade, ele está disputando a carreira dele. Ele foi uma escolha de primeira rodada. E se machuca dessa forma, e que pese a forma que o Brock Purdy jogou, então é um ano muito decisivo na carreira do Lance. Então, assim, é óbvio, para mim é muito óbvio que ele não vai ganhar a titularidade logo de cara,
Mas a gente sabe que o Purdy vai entrar num segundo ano de carreira. Vai manter o sarrafo lá no alto, como ele manteve no ano passado? Eu acho que nas primeiras atuações ruins do Purdy, vão chegar e falar, mas tem o Lance aí saudável, né? Eu acho que seria legal a gente testar ele e tal. Então eu acho que o que deixa Seattle na briga é de fato essa dúvida na posição aí em São Francisco, embora a gente saiba que o Purdy leve vantagem. A gente tá gravando na quarta-feira, na terça-feira eu li uma mensagem, uma frase do Shanahan, né, falando que a posição é do Purdy, né, e ele teria que derreter, né, ele teria que se desfazer nos treinos para perder a posição. Isso daí eu falei, rapaz, só faltou chamar de lixo, né, o Trey Lance, porque não falou nem que, não, estamos analisando. Cara, nos Patriots, o Mac Jones não tem lugar garantido, né? Bom, mas aí aquela relação do Belichick também, até com o Brady, ele demorou muito para falar que o Brady era o quarterback dele. Mas essa situação do Lance fica ainda pior, e aí começa a entrar na cabeça do cara. Se já tá ruim, começa a ficar pior, eu preciso mostrar alguma coisa, não sei se eu vou ter espaço, talvez eu tenha que mostrar no training, na pré-temporada, para quem sabe até ser trocado e ter a chance em outro time, se eu não vou ter essa chance ou não. Então, o psicológico pega bastante no jogador de futebol americano, principalmente na posição de quarterback, né? Tratar essa questão aqui, quanto talento a gente viu ser desperdiçado porque não consegue a cabeça funcionar, né? Exatamente, a gente viu isso muito nos últimos anos com muita gente boa. Eu acho que o grande case de sucesso desse quesito, para mim, sempre vai ser o Johnny Manziel. Sempre vai ser o Johnny Manziel, cara. É o cara que estourou no college, fez recordes, foi o cara concorrendo Heisman e tudo para chegar na NFL e ser o que foi. Para mim é o que a gente falou, é muita falta de cabeça. E na primeira oportunidade que ele teve para se perder, ele se perdeu e não quis voltar. Ele não quis voltar. Para mim essa é a questão. E teve apoio, então, né? O Untold aí da Netflix tá mostrando que ele teve apoio. Todo mundo abraçando ele e tentando ajudar e nada, né? Então é aquilo, cara, se você não quer, não esteja presente. E ele não está presente. Então é até um bem que ele faz para a vida dele. Agora não. Outros jogadores, a gente vai ver aí o caso do Trey Lance, ele tem que ter muito psicológico para entender que ele está disputando uma posição, que ele não é o favorito. Eu sou a primeira escolha de draft. Isso não quer dizer nada, nesse momento pelo menos. E que ele ainda tem uma longa carreira pela frente. Ele pode ser draftado aí por São Francisco, mas vai que ele faz sucesso numa outra franquia, caso não dê certo em São Francisco. Então, é o que você falou, a resiliência mental dele vai ser um fato muito importante para que ele consiga se manter com cabeça e a habilidade dele ainda preservada para a NFL. O Sam Darnold é um cara que pode acabar ajudando ele, né? Porque o Sam Darnold foi estragado pelo Adam Gase lá, né? Tipo, o mental dele ficou muito arrebentado na equipe dos Jets. E a vida seguiu. Não que ele tenha sido um sucesso nos Panthers, mas chegou até alguma chance ali. Ele tá rodando na liga e falou pros caras, tem vida depois, a gente segue. Pode tentar dar uma ajudada, né? Pelo menos ele já passou por problemas parecidos, né? O começo de temporada do Darnold em Carolina foi muito bom. Carolina tinha, se não me engano, acho que a melhor defesa da liga, chegou a ficar invicto por um tempo, deu trabalho para Dallas, quando Dallas estava com aquele timaço com a defesa decidindo jogos e tal. As interceptações do... rapaz, me fugiu o nome. Ai, rapaz, o cara que interceptava todas. Nos Panthers? Nos Cowboys. Não, o Diggs. O Diggs. Então, assim, mesmo naquela fase fantástica daquele time, Carolina foi lá e deu trabalho para Dallas. Então era um time que se apostava muito. Só que no fim das contas acabou ruindo. E sejamos sinceros, né? Tirando o Jaguars, que mostrou que existe vida após a desgraça, aquela AFC Sul não tem quem se salve, né? Então... o Sul tá em geral, né? A AFC, a NFC tá tudo né? Porque você vai pegar Buccaneers, você vai pegar Você sai de Tom Brady para Baker Mayfield, realmente é terra arrasada, né? É uma coisa. Você citou o Sean Payton, a entrevista desastrada mesmo, até ele reconheceu que ele estava ali como comentarista e tinha que tirar o boné da Fox, né, que era a emissora que ele transmitia, antes de falar alguma coisa. Mas ele citou, por exemplo, o hype que tem em torno da equipe dos Jets. Eu não acho que os Jets estão numa situação parecida com os Broncos, porque já é um trabalho mais longevo do Robert Saleh, né? Eu acho que é um trabalho bom, e resta pouca desculpa. Mas você acha que esse hype todo em cima dos Jets pode acabar trazendo uma frustração, ainda mais dentro de uma divisão tão complicada? Eu acho que o hype está mais entre a torcida.
eu não acho que esse hype é tão grande em torno da liga como foi o Denver no ano passado. Muita gente olhou para Denver e falou, não, agora o Mahomes encontrou o cara que vai desafiar ele na divisão. Não foi nem perto disso. E todo mundo falava isso. Hoje não. Hoje, quando a gente vai falar nessa equipe do New York Jets, muita gente ainda não esquece que aquela divisão tem Buffalo Bills, que aquela divisão tem o Miami, que apesar dos pesares ainda consegue brigar. A grande questão é o Patriots. Então, o Robert Saleh, ele tem um trabalho que está tendo continuação, tem peças adicionadas, peças que vão retornar de departamento médico. Cara, olha esse ataque. Aaron Rodgers, Dalvin Cook, Breece Hall, Wilson. Garrett Wilson, né? Cara, que ataque sensacional. E não tá sendo tão hypado. Eu acho que o caminho tá certo. Pra mim, Nova York, esse ano, pega facilmente uma vaga de wild card. Pra mim, porque pra mim quem manda na divisão é Buffalo. Ponto. O campeão da divisão vai ser o Bills. Claro, as coisas podem mudar durante a temporada. Tudo isso que a gente está falando aqui pode cair por terra, como já caiu muitas outras coisas que a gente falou em muitas outras oportunidades. Mas, para mim, o caminho está correto para que Nova York vá para os playoffs. E quase foi ano passado. Chegou a brigar por uma parte da temporada. A defesa se mostrou o grande ponto forte da equipe. O ataque precisava dar um up. Esse up agora vem com uma peça mais experiente que não se machuca, que se mantém saudável e que sabe ler um plano de jogo, sabe ler uma defesa. Então, tendo peças experientes como Dalvin Cook, Aaron Rodgers, com essa garotada jovem toda aí que está fazendo sucesso, eu acho que é uma mistura que tem tudo para dar certo. Até porque o técnico, o head coach, no caso do Saleh, ele é um bom administrador de grupo. Para mim, os dois melhores head coaches da NFL hoje, olhando além do campo, porque se a gente for pensar no campo em si, tem muita gente boa, mas se a gente for pegar campo e vestiário, para mim, tem dois técnicos que para mim são insuperáveis, que é o Robert Saleh e também o head coach do Detroit Lions. O Campbell, Dan Campbell. Dan Campbell. Esses dois, para mim, são insuperáveis. O quanto eles conseguem ganhar o vestiário e você percebe isso refletindo positivamente dentro de campo. Então, para mim, são duas equipes para o pessoal ficar de olho esse ano. Claro que o Jets todo mundo vai ficar de olho porque tem o Aaron Rodgers. Mas, cara, vamos ficar de olho nesse Detroit Lions. Porque ano passado essa mistura se mostrou tão boa com a chegada do Campbell, e esse ano pode se mostrar tão boa também. Então é aquilo, são equipes que existe um hype, mas não é um hype geral, como foi em Denver Broncos ano passado. É um hype que existe na torcida, porque a torcida tem que se empolgar mesmo, é o papel dela. Ela vê peças boas, ela imagina vitórias. Agora não é um hype que o pessoal fala, não, o Jets agora vai desafiar o Buffalo Bills de frente, vai chegar nos playoffs e vai matar. O case de sucesso disso que a gente está falando é o Denver Broncos do ano passado. Eu vou parecer um papagaio repetindo isso. Todo mundo hypou aquele Denver e deu o que deu. Então, eu acho que esse Jets está no caminho certo. Para mim, pega o wild card e é sim uma ameaça dentro da divisão neste primeiro momento. Com o passar do tempo na liga, essa coisa pode melhorar. Semana passada, eu conversei com o Chiodini, né, nosso parceiro também, e a gente estava falando, e eu fiz a pergunta, vou até dizer para você, já que você trouxe os Bills na história, e os Bills, para mim, é um caso bem interessante. Eu tenho alguns problemas, tem hora que eu paro e penso, pô, esse time dos Bills tá legal, e vai dar certo ainda, tem hora que eu paro e penso e falo assim, um cheirinho de janela fechada, sabe? Uma janela que já tá ali naquela frestinha, porque eu percebia que os Bills, no ano passado eu apostei nos Bills campeões do Super Bowl, que eles iam chegar na decisão, né? Porque aqueles 13 segundos tinham passado uma mensagem e eles iam chegar, assim, com o peito explodindo por conta daqueles 13 segundos, aquela derrota sofrida lá contra a equipe dos Chiefs. No ano passado, a derrota foi, né, na temporada passada, a derrota para os Bengals foi uma chalapada ali que não teve nem graça. O jogo prometia muito e não entregou absolutamente nada, porque os Bengals atropelaram. Né? Até porque também o tempo, né, no estádio, embora os Bills estejam muito acostumados a jogar nesse tempo mais frio, com neve e tudo mais, só que, cara, não é uma condição normal de jogo. Eu acho que em condições normais de tempo de jogo talvez teria sido diferente. Mas os Bengals estavam com problema na linha ofensiva, sabe? E mesmo assim, né, de novo, eles com problema na linha ofensiva conseguiram passar. E eu não admito, né, essa história também. Tem que colocar um estádio fechado. Eu acho que time que joga em cidade fria, ele tem que trazer aquilo lá pro lado dele.
Ele tem, assim como quem joga no calor, Miami usa o calor a seu favor, ninguém fala em fechar o estádio em Miami e botar ar-condicionado, não, tem que jogar a seu favor isso daí. Então, o cara tem que treinar daquele jeito, tem que se preparar para essa forma. E essa discussão que rolou lá do Diggs, essa briga, essa novelinha que veio, a gente falou questão mental, o Josh Allen pedindo desculpa, falar que ele tem que ser melhor e meio cabisbaixo. Então, me passou essa impressão, né? O Chiodini também falou que sente que é alguma coisinha que meio que meio que se não der vai ter que reestruturar, vai ter que fazer de novo. Parece que ser uma última chance para os Bills, né? Agora é ou vai ou racha, até porque o Von Miller não tá ficando mais novo. A gente sabe que o Diggs também não é aquele cara que vai aceitar. Vou ano que vem eu volto, tá de boa, e não tá ficando mais novo também. Então as coisas começam a complicar um pouquinho, por mais que quarterback eles tenham. Josh Allen é um franchise quarterback, isso é certo. Vai ser quarterback por mais alguns anos lá, mas talvez tenha que fazer aquela remodelada no elenco, né? Cara, eu vou te falar, o Bills ele entra com favoritismo para esse ano na divisão, fato. Vai ter ameaça dos Jets também, fato. Dependendo de que Tua Tagovailoa entrar em campo esse ano, Miami pode chegar na briga. A gente nunca sabe que Tua que vai entrar em campo. Se é um Tua que vai se machucar no primeiro lance ou é um Tua que vai destoar e vai jogar pra caramba. Mas é fato que o Buffalo é o favorito da divisão. O fato é uma equipe com casca para se manter resiliente, apesar dos problemas que vão surgir dentro da temporada? Porque parece ser uma equipe que tem um bom psicológico, mas, cara, parece que esse psicológico ele tem pouco tempo de duração. Parece que é uma equipe que rui com uma facilidade. Você encaixa, você tá num segundo quarto de partida, você encaixa 2 touchdowns consecutivos nessa defesa, parece que o time fica meio abalado, o que a gente faz, e quando você vai ver já é um quarto período, não dá tempo de recuperar. Né? Se a gente for trazer para o futebol, claro que guardadas todas as devidas proporções, no dia do 7-1, quando o Brasil tomou o terceiro e o quarto gol, quando tomou o segundo, o terceiro, a casinha ruiu e ninguém soube o que fazer. Às vezes eu enxergo o Buffalo Bills dessa forma. Vamos pegar, por exemplo, a derrota para Miami no Hard Rock na última temporada, a própria derrota para Cincinnati nos playoffs. É uma equipe que parece que vai chegar com aquela confiança. Não, a gente vai mostrar por que a gente devia estar aqui, por que a gente tem que ser a equipe vencedora, e quando você vai ver, uma outra narrativa chega e toma conta desse espaço. E a narrativa que tomou conta de um espaço que deveria ser do Buffalo Bills é a rivalidade para o futuro Burrow-Mahomes. Todo mundo agora quer ver Burrow e Mahomes se enfrentando, temporada regular e principalmente playoffs. Agora que tem uma vitória para cada lado, todo mundo quer ver esse terceiro duelo acontecer em playoffs. Quando, nos últimos 2 anos, a tendência, tendo em vista que o Joe Burrow se machucou no seu primeiro ano, tendo em vista que Josh Allen já estava numa fase melhor quando o Joe Burrow veio para a liga, porque vamos lembrar que o começo do Allen em Buffalo foi horrível. Então, o Bills tinha um espaço para fazer essa rivalidade, quem sabe Bills e Chiefs, Allen e Mahomes. Agora não, todo mundo pensa Burrow-Mahomes. Então é um ano muito decisivo para o Buffalo Bills, porque tem que confirmar o favoritismo da divisão, tem que mostrar que é um time que realmente domina a divisão, vencendo jogos dentro e fora de casa. Para mim, esse time tem que ter 2 obrigações. Primeiro, vencer todas as partidas em casa. Ponto. E segundo, disputar, nem que seja para perder por pouco, mas que dispute muito de igual para igual com os principais rivais. Com Nova York, que vai ter que tem uma defesa fantástica, Sauce Gardner intercepta até a alma. O ataque vertical da equipe do Miami Dolphins, o sistema de jogo terrestre, que eu sou muito fã e é chato do New England Patriots. Então, assim, Buffalo tem tudo para ser o líder da divisão? Tem. Mas tem cada pecinha chata que você tem que superar dentro da sua divisão. Então, eu acho que você vencer a divisão, você passa o recado para a liga. Você, tá vendo os caras com o Rodgers? Eu ganhei. Tá vendo o Tyreek Hill pegando o lançamento de 90 jardas? Eu ganhei. Tá vendo running backs dos Patriots que totalizam aí 200 jardas por jogo combinadas? Eu fui lá e ganhei. Então, eu acho que se eles forem líderes da divisão, eles passam um recado muito grande para a NFL. Nós vamos brigar. Nós vamos chegar grandes. A questão é, chegar grande chega, mas vai manter? Aí que entra o psicológico de jogo.
Aquela derrota que teve para os Vikings mesmo, né? Jogando em casa ali também, tá bem, tá tudo certo, vai, de repente os Vikings fazem uma jogada, fazem outra, aí você vê desmoronar, você vê o time começar a acumular erros, e o Josh Allen também fez isso, né? Inclusive aquele fumble ali patético no finalzinho ali, que deu a chance dos Vikings conseguir. A gente tá caminhando bastante nessa conversa aqui, eu vou pedir seu palpite daqui a pouco de Super Bowl, quero saber a sua opinião, mas eu inverti até a minha pauta aqui, porque eu queria, para quem não sabe, o Matheus, quando ele entrou, tinha acabado de sair, né? A gente saiu assim da ESPN e a gente foi se encontrar depois bem distante, né? Graças aí às tecnologias. Então a gente trabalha junto, mas a gente nunca trabalhou junto pessoalmente. Quando eu estive na redação da ESPN agora no mês de abril, fiquei um bom tempo lá conversando com o Matheus para compensar essa ausência. Queria que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória também. A gente conhecia você do FABR, né, do futebol americano do Brasil, sabia ativo também disso aí. Então conta para quem não conhece o Matheus de antes da ESPN. Eu desde 2017 trabalho com FABR, né, mais profissionalmente, mas assim, eu acompanho o futebol americano desde que eu tinha 9 anos de idade, então comecei ali naquela oportunidade, aí eu, santista que sou, descobri que tinha um time do Santos de futebol americano, passei a acompanhar os treinamentos, e aí de tanto acompanhar os treinamentos, o time meio que me aceitou ali dentro, então eu passei a frequentar a sideline, treinei por um tempo, tanto o profissional quanto o flag, então eu tenho uma experiência muito vagabunda de campo, né? Foi menos de um ano que eu quis atuar como jogador, e aí quando eu fui para a faculdade eu pensei, beleza, eu estou indo para o jornalismo, mas eu não quero abandonar o futebol americano. Foi aí que o FABR começou a crescer. E aí veio a primeira descida, onde a gente teve uma escolha muito certeira. Vamos cobrir futebol americano brasileiro? Vamos. Mas, cara, já existe Salão Oval, já existe FABR Network, já existe essa galera toda. Vamos fazer mais do mesmo? Então vamos fazer o seguinte. Não tem a galera do Touchdown Mineiro? Eles não cobrem os times de Minas? Vamos transformar a primeira descida num veículo de São Paulo. Vamos cobrir os times de São Paulo, até porque São Paulo é o estado com mais times, é o estado com mais jogadores, é o estado com mais jogos durante a temporada e que tem o melhor campeonato estadual. Então, a gente tem um prato cheio na mão para cobrir. E ninguém cobrir especificamente. Que assim, você cobre Corinthians, você cobre Storm, você cobre Challengers, que hoje é o Moro Lacerda Dragons, você cobre Vailers, você cobre Spartans, Rhinos, mas, pô, dificilmente você vê alguém cobrindo Ocelots, você vê dificilmente alguém cobrir Kenny Cutters, pegar outro time de interior. Rapaz, faz tanto tempo que eu não Os Indians, né, do Guarani lá, que era o meu time, Indians, Guarani, era o meu time, né? Os Gorilas, da Ponte Preta, a galera do Vale do Paraíba, o Jets, o Guardians, a galera mais afastada lá do interior, Franca e tal. Quem é que fala dessa galera? São Roque, o Fighters de São Roque é uma equipe pelo qual tem um carinho gigantesco. Os Hunters de Cajamar. Quem é que vai falar dessa galera que quem tá olhando? Aí eu pensei, cara, vamos cobrir São Paulo para dar voz para essa galera. E em pouco tempo de trabalho, as equipes abraçaram o nosso trabalho, entenderam que o nosso trabalho não era amador, era um trabalho profissional, que a gente tinha uma análise toda específica. O pessoal gostava muito, e aí eu digo público geral, não apenas as equipes, mas nas lives semanais a gente falava, qual vai ser o grande duelo desse jogo? Vai ser a linha ofensiva de tal time contra o jogo terrestre de tal equipe, e a gente esmiuçava os dois, e a galera ficava impressionada e falava, caraca, notaram algo bom na gente. Uhum. E isso fazia os caras jogarem até com mais vontade, alguns deles às vezes. Então eu desenvolvi esse trabalho junto com uma equipe fora de série, sensacional, com repórteres, editores, e-jogador, scouter. A gente fez um trabalho super completo que por 2, 3 anos rendeu muita coisa boa pra gente enquanto grupo e pra gente enquanto indivíduos. Né? Muita gente... o meu colega, o repórter, que era o Rafael, está hoje na ESPN, é editor do Sport Center. O Herman, meu grande irmão, Vitor Herman, é um scouter de mão cheia. O nosso comentarista, né, o Rafael Simões, o coach, tá aí nativo até hoje. Agora, depois que abandonou a carreira de comentarista, voltou a treinar. Treinou o Storm no ano passado, voltou a treinar o Santos agora.
e comigo nem se fala, né? Eu acho muito legal que quando aconteceu o caso de eu ir para a ESPN, eu lembro que eu fui, passei no teste, mas eu tive que segurar a notícia por um tempo, né? E aí, quando eu soltei a notícia, eu soltei, desliguei o celular, aula da faculdade. Quando eu ligo o celular de novo, cara, tem mais de 100 conversas no WhatsApp, todo mundo chamando. E aí teve uma pessoa que me falou, cara, o que você conquistou não é uma vitória só sua, é uma vitória nossa também. Porque, pô, você tava com a gente aqui o tempo todo e agora você chegou lá onde você queria. É tipo o Duzão. O Duzão saiu do FABR e chegou no pico máximo de qualquer jogador que sonha. É a NFL. E no caso de um jornalista que trabalha com esportes americanos no Brasil, qual é o ponto máximo que você sonha? É a ESPN. Sim, claro. E a ESPN sempre foi o meu sonho. Então, cara, eu com 21 anos estava narrando jogo de college, estava narrando jogo de NFL. Cara, foi de fato uma conquista que eu me orgulho até hoje. E nada teria acontecido se não fosse o FABR, se não fosse as pessoas que trabalharam comigo no FABR. E graças a Deus isso está rendendo muita coisa boa até hoje. Pô, ficou. Foi muito engraçado porque rolou eu passei por essa mesma situação, né? Eu tinha saído da ESPN em 2019 e aí eu voltei o ano passado e nesse mesmo caso, né? Tá certo, você vai comentar, mas você não pode falar nada pra ninguém. E aí, eu tinha muitos amigos entre a ESPN também, muita gente que nem sabia que eu tava voltando, e aí na hora, pô, a mensagem é muito legal, então eu sei muito bem o que é isso daí. Eu lembro, cara, que eu sabia que o Davis ia chegar de comentarista, né, e poxa, eu já escutava os podcasts dele com o Kurt, gostava pra caramba, e aí eu pensei, pô, vai ter o Davis, que legal e tal, aí eu vejo na escala, Packers e Vikings, Matheus Pinheiro e Rafael Bellatini. Eu falei, quê? Na última dimensão, filho da mãe, você tá aqui agora? Então, foi esse mesmo, né? Foi esse mesmo meu primeiro jogo, isso aí, aquela derrota dos Vikings, dos Packers, aliás, que me deixou impressionado, que a defesa ali mostrou que ia ser fraca, que os Vikings poderiam ganhar jogos, foi essa mesma primeira partida, não lembrava da minha primeira partida, aí você me lembrou. Justin Jefferson destruiu isso. Mas também é excelente, né? Mas ali o que a defesa dos Packers colaborou é mais ou menos como a defesa do futebol, o soccer tá fazendo com o Messi, né? Não, tranquilo, deixa ele livre, né? Ele marcado consegue fazer as coisas, sem marcação ainda, aí é um passeio, né? O Justin Jefferson é sensacional. Ô, Matheus. Detalhe, aquele jogo da semana 1, cara, a semana 1 foi uma semana louca, porque antes de fazer o jogo com você, eu fiquei de stand-by no Red Zone, né? Foi a primeira vez que o Red Zone tava rolando ao vivo, né? Aí tava o Conca e o Paulo, e aí falaram, como os dois estão remotos, né? Estão fazendo de casa, então fica de stand-by no primeiro horário e depois você vai para fazer o teu jogo. Tranquilo. De repente, cai o Conrado. Eu entro por 10 minutos para fazer o Red Zone. Aí você entra naquele hype, vai fazendo jogo, acabou, baixa adrenalina, vou fazer meu jogo. Só que aí foi legal porque esse tempo que eu fiz, gostaram tanto que a ponto de que eu pude fazer o Red Zone, se não me engano, na semana 4. E eu acho que eu fui o narrador que mais fez o Red Zone na última temporada. Cara, confesso, estou empolgadaço para esse ano, porque é uma maratona muito legal de se assistir. E é bom porque muitos que assinam o Game Pass no Brasil, mais do que acompanhar os jogos da sua equipe, gostam de acompanhar a loucura do Red Zone. E o Star Plus agora está dando essa oportunidade de acompanhar o Red Zone em português. E então a galera que tem o Star Plus hoje, graças a Deus, tem essa opção. E, cara, a gente fica aí naquelas 6, 7 horas de maratona, como diz o Luxemburgo, cara. É apontada pro Shell. E tem que tomar cuidado, né? Porque eu também eu fiz uma vez o Red Zone e eu adorei. Legal pra caramba. Só que você passa as primeiras 3 horas, você tá voando, porque é o tempo de um jogo, você tá se entrar naquele ritmo pesado, assim, você não vai aguentar. Por 6 horas é muita coisa, por mais que anime. E o problema é entrar aquele segundo horário que tem menos jogos, e aí você fica assim, cara, né? Mas você ainda tá vidrado, você ainda tá. Foi uma coisa legal que eu aprendi naquela oportunidade, porque acho que foi o Kurt. O Kurt chegou pra mim e falou, cara, primeiro horário tem mais jogos, e quando chega o witching hour do primeiro horário, cara... Nossa, ali... O Shell ali dobrava ao quadrado. Porque ali é um jogo... são 7 jogos se decidindo e a maioria deles são jogos apertados. Aí quando entra o segundo horário, aí você deixa o modo pique de lado
e aí vira aquele modo mais narrador e comentarista, porque às vezes são só 3 jogos. Isso. Sendo que 2 deles estão tendo transmissão e só um jogo é exclusivo pro Red Zone, entre aspas. Então tem toda essa mística também, que a gente faz 2 transmissões diferentes dentro de uma só. Isso também traz uma magia legal. Isso aí é legal pra caramba. O Red Zone eu acho espetacular, sempre gostei de assistir e gosto ainda mais aí, quando tiver a oportunidade de novo, será um enorme prazer. Matheus, já te segurei demais, eu sei que você tem compromisso. O pessoal perguntou aqui, falou pra eu perguntar, o Wilson Silva falou pra eu perguntar pra você por que o Boston Bruins sempre pipoca em playoff. Tá? E teve uma pergunta sobre o Leandro Damião, mas eu vou evitar. Só me... 400 milhões de... Tava pra contratar o Messi. Meu Deus, cara, o Messi podia estar jogando aqui. É mais fácil explicar o Boston Bruins pipocar nos playoffs ou a contratação do Damião? Não, acho que é mais fácil explicar o Boston mesmo, cara, porque assim, temporada regular e playoff são 2 coisas completamente diferentes na NHL, cara, muito diferentes. Você tem que entrar com uma equipe com casca para pós-temporada. Boston tinha alguns jogadores com casca de playoff e outros jogadores que sentiram o momento de playoff. A gente tinha um goleiro que ganhou o Vezina, né, que é o Vezina Trophy, dado ao melhor goleiro da temporada regular. Só que chegou no playoff, ele não era experiente em playoff, de repente sentiu o momento. Outros jogadores também sentiram esse peso. Agora a gente pega o Vegas, que foi campeão. O Vegas é um time que tem grandes estrelas, mas não são grandes estrelas hypadaças. São estrelas que cada um dentro do seu brilho se juntam, formam um grande coletivo. E é uma equipe com experiência de jogadores com experiência em playoff, um time com experiência em finais, apesar de apenas 7 anos de existência. Ou seja, é uma equipe que já sentiu todas as dores possíveis em pós-temporada. De perder em primeira rodada, de não se classificar, de chegar numa final, de perder uma final de divisão. É uma equipe que sentiu tudo, então chegou muito mais preparada do que o Florida Panthers para ser campeão. Agora o Boston não. O Boston, repito, tem jogadores com experiência em pós-temporada, mas outros jogadores que eram para ser mais decisivos e sentiram o momento dos playoffs. Agora Boston é uma incógnita a partir do próximo ano, porque 2 peças fundamentais se aposentaram, outras foram embora, e agora o que vai ser esse time? O melhor time da história das temporadas regulares se desfez. Ficaram algumas peças. Essas peças vão dar certo no ano que vem? Boston até pode chegar na pós-temporada, mas assim, não, para mim não briga pelo título da divisão e muito menos briga por Stanley Cup, mas que pode chegar ali no wild card, para mim pode. Eu tô na confiança mais ou menos como foi o Corinthians no futsal. Eu montava aqueles timaços, era bem pra caramba, chegava na final, perdia, né? Porque faltava ali. Naquele ano que você falava assim, agora esse ano não, porque esse ano agora vendeu um monte de cara, perdeu um monte de gente, saiu, tava um time mais jovem, foi lá e ganhou, né? Foi aí que acabou aquele tabu lá, que chegou na final de novo e acabou vencendo. Então quem sabe vai ser assim com o Boston Bruins. Não vou ser canária de perguntar qual é o esporte que você gosta mais de narrar, tá? Porque aí eu acho que é sacanagem, é escolher filho, né? Eu acho que narrador tem essa história, é escolher filho. Não, mas cara, eu te respondo sim essa pergunta, cara. Pra mim, os meus 3 favoritos é futebol americano, hóquei e tênis. Disparados. Mas o futebol americano ele sempre vai ocupar o primeiro lugar por 2 motivos. Primeiro, foi o esporte que me levou pra ESPN, e segundo, que foi o esporte que em um dado momento da minha vida me salvou. Né? Eu estava num momento de mais depressão e tudo mais, onde eu não queria tocar os projetos nem nada, e se não fosse a força que o futebol americano me mostrou, as pessoas que o futebol americano colocou na minha vida e falou, não, vamos lá, vamos fazer, não teria nada dado certo. Então o futebol americano sempre vai ser o meu favorito, cara, disparado. O ruim é que é um campeonato de tiro curto, né? Então é setembro e quando você pisca a gente já está em dezembro terminando a temporada. Aí você tem que esperar todo esse tempo para chegar agosto, pré-temporada e tal. Então, assim, é uma delícia de fazer, sempre vai ser o meu favorito, mas a única coisa que eu lamento é que é um campeonato de tiro curto, só isso. Então tome cuidado aí, quando o Matheus tiver filhos, ele vai escolher o filho. Não vai pensar 2 vezes, vai falar. Eu já falei isso pros meus pais uma vez. Você quer ter filhos? Eu quero ter um casal. Por quê? Porque assim é um menino e uma menina, assim eu não escolho ninguém. Pronto, são os 2. Eu só tenho um filho, e ele é o favorito, e pronto, acabou, não tem concorrência. Esse é o palpite do Super Bowl, quero saber se é o palpite do Super Bowl.
É long shot, então fica tranquilo. Quem que errar é o que eu vou errar o tempo inteiro. Seria muito fácil a gente dizer Eagles e Chiefs mais uma vez, né, pelo que representaram na última temporada. Eu ainda vou colocar o Eagles, porque o Eagles manteve o elenco do ano passado e ainda adicionou aquelas peças da defesa de Georgia que, cara, eu acho que vão encaixar como uma verdadeira luva. Eu tô louco pra ver o Nakobe Dean, por exemplo, jogando pelos Eagles. Agora, do lado da Conferência Americana, é engraçado, né? A gente sempre falava da Conferência Americana como uma certeza e a Conferência Nacional como uma incógnita. Para mim, esse ano vai ser o contrário. Para mim, esse ano, o Eagles é uma certeza e o Chiefs, para mim, ele até pode ser uma certeza, mas o Bengals vai acompanhar de perto. O Bills, dependendo do que acontecer no decorrer da temporada, pode acompanhar de perto. Alguma surpresa talvez possa aparecer, mas eu vou chutar aqui Bengals Eagles. Eu tô com esse palpite aí. Seria legal até os dois últimos derrotados aí tentando trazer, né? Voltar depois de perder um Super Bowl é complicado, né? O último time que conseguiu isso acho que foi os Patriots lá que perdeu o Super Bowl 52 e voltou no 53. Mas agora você tem a chance de ter os dois últimos derrotados chegando na decisão. A gente vai conversar bastante ao longo da temporada, eu vou te encher o saco muito, e aí a gente marca também para ter um papo aqui também, conversar em alguns outros, porque tem muito mais assunto. Eu passei demais aqui, já estourei demais o tempo. Matheus, vou colocar aqui embaixo nas redes sociais, caso alguém seja maluco e não acompanhe o Matheus ainda para ter todas as informações, vou colocar aqui embaixo a sua arroba e os seus contatos, vou passar o telefone, vou passar tudo, né? E eu espero tê-lo de volta aqui. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, Matheus. Que isso, Belato, eu que agradeço. Esse papo demorou, mas aconteceu e não garanto que não vai ser o primeiro. A gente vai ter muitas outras conversas para fazer. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço.